E agora, na sua Manhã de Sucesso, são exatamente 9 horas e 15 minutos, 9h15. E como a gente tinha falado, hoje, com a presença mais que especial, a gente está aqui nos estúdios com a Edna Gomes, que é aí ex-vice-prefeita, né, do Cabo, secretária executiva de Articulação e Prevenção à Violência, hoje atuando no governo do estado. Também trabalhou aí na área social do Cabo de Santo Agostinho e, claro, com aquele grande carinho pela nossa comunidade. Bom dia, Edna. Bom dia aos ouvintes, né, da Ponte FM. É um prazer enorme poder estar por aqui, conversando um pouco com o povo, né, de Ponte dos Carvalhos e Pontezinha, que é o povo que eu tanto amo. Eu sou daqui de Ponte dos Carvalhos, nasci aqui em Ponte dos Carvalhos, e estar em Ponte dos Carvalhos é sempre muito prazeroso para mim. Estamos nesse mês, né, comemorativo, que é aí direcionado às mulheres. E claro, não poderia deixar de faltar, né? Não poderia aí ter que ter mulheres empoderadas, mulheres que fizeram, que fazem a nossa história, que fazem, porque a gente, o que é que fala? Fazem a nossa história por quê, Marcela? Porque é uma pessoa que é da terra, é da nossa cidade, é do nosso convívio, tá? Hoje trabalhando com o governo do estado, mas atuando fortemente em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Tem aí suas ações sociais, que é dela, tá? A comunidade que participa, que recebe essas ajudas, sabem disso. Continua se mantendo aonde nasceu, aonde se criou, então não poderia faltar. Tinha que ter ela assim aqui para conversar. E você, ouvinte, você pode se ligar por 3522-1356, fazer sua pergunta, seu elogio e vamos embora conversar. Edna, hoje você está atuando com a prevenção, né? Contra a violência. E a gente sabe o quanto isso é fortemente nas casas, né? Nas comunidades, principalmente nas comunidades mais carentes. O que você tem a dizer para essas mulheres que estão nesse momento te escutando? A secretaria que eu estou, ela trabalha com um público específico, que são o infanto juvenil, são adolescentes de 12, e aí juventude, a gente vai até os 29 anos, que é onde está acontecendo, segundo dados de pesquisa, o maior índice de CVLI, que são os crimes violentos letais. Então, a secretaria atua na prevenção, né? Ela não faz repressão, ela faz prevenção, com campanhas educativas, com intervenções de cidadania. A gente já esteve aqui em Ponte dos Carvalhos por várias vezes com o governo presente, e a gente faz, obviamente, esse trabalho. E essa secretaria, ela trabalha muito linkada com a Secretaria da Mulher do Estado, com a Secretaria de Defesa Social também do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Social também do Estado. Obviamente, a gente busca parceria, né, com os municípios para poder realizar essas ações. É uma secretaria que tem como carro-chefe a questão da prevenção da violência, e ela traz para as comunidades o governo presente, que vem com uma série de ações, né, de inclusão e de cidadania, e a gente está atuando em todo o estado de Pernambuco. Então, a gente sabe que a prevenção é muito mais importante, né, do que a repreensão depois, porque o depois já aconteceu, o depois já foi. Então é essa prevenção que a gente sabe que realmente precisa. A gente está aí com um índice muito alto de violência na nossa cidade, né, no nosso município. A gente sabe que Ponte dos Carvalhos é um pico muito alto e a gente fica grato em saber, né, que o seu nome não está aparecendo tanto como quando você atuava na área social do Cabo, quando você atuava como vereadora, que foi por 2 mandatos, como vice-prefeita, mas que você continua atuando aqui no Cabo. Exatamente. E aí, quando fala das ações do Cabo, obviamente a gente vem, né, com uma satisfação imensa, porque eu sou daqui e a gente conhece exatamente quais são as áreas mais críticas. E aí a gente tem isso que é apontado também, né, em dado científico, através, né, de pesquisa. Não é só na questão do achismo. Eu acho que no centro de Ponte dos Carvalhos é onde acontece o maior índice de homicídio. Eu acho que na rua tal... Não, a gente vem já com esse mapeamento, né? Obviamente, existe cada um... A gente não faz prevenção, né? A gente não combate a violência só com uma ação, tá? A gente precisa incentivar os municípios a também trazer essa prevenção para cada cidade que a gente visita.
É porque é uma série de ações integradas, né? Existe a repressão, existe a prevenção, a educação é extremamente importante. Cabo é privilegiado, a gente tem escolas modelos com os equipamentos incríveis que dá para trazer essa juventude, né? E potencializar a questão do esporte, da cultura, né? Do lazer, porque também não adianta ter equipamentos bonitos e bem equipado e eles não funcionarem. É preciso investir na humanização desses atendimentos para que a gente possa obter aí o resultado. Verdade. E a gente sabe que temos muitas ações aqui direcionadas para as mulheres, como a gente está falando aí no mês específico, né? Só que você atuou, você continua atuando, né? Então, a gente sabe o grande carinho que você tem pelas mulheres, né? Principalmente pelas mulheres mais necessitadas aí da atenção. Que a gente, quando fala nesse ponto, a gente olha a nossa comunidade, tá dizendo que a nossa comunidade só tem mulheres assim. Não, mas a gente tem uma grande quantidade de mulheres aonde precisa, assim, de mulheres para estar olhando por elas. Exato. Eu tive o privilégio, né, de estar na política bem local, no município do Cabo, em um momento que a gente chegou, que existia um grito, né? O movimento feminino no município do Cabo é muito forte. A gente tem aqui como referência o Centro das Mulheres. E essas mulheres, na época, elas não eram ouvidas da maneira que elas desejavam ser, né? Naturalmente, cada um que passa, que faz, né, a sua ação. Uns faz mais, outros menos. Mas a gente não tinha um atendimento dentro da gestão para ajudar essas mulheres que viviam em situação de violência. Então, eu senti essa necessidade e conversei com o prefeito Lula Cabral na época, e a gente instalou dentro da Secretaria de Programas Sociais uma coordenadoria. E ouvindo essas mulheres, a gente entendeu que um dos grandes desejos delas era trabalhar com a questão do empreendedorismo. E a gente implantou o programa Empreendedora, Mulheres Empreendedoras, oferecendo condições para que elas pudessem estar, né, nas feirinhas, que elas pudessem estar nos pátios, dentro dos eventos da própria prefeitura, que a gente fazia a Seresta da Terceira Idade, e ali ela comercializava. Cada uma com o seu talento, um fazia tapioca, outra fazia o crochê, mas a gente incentivou essa questão de investir nisso e ganhar dinheiro para complementar a questão da renda. A gente sabe que a maioria das mulheres, ela suporta viver nessa situação, porque ela não tem renda, ela fica a se perguntar onde é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar meus filhos, e cabe aos órgãos, né, os organismos municipais e estadual, dar aí essa força e fazer esse acolhimento. Então, implantamos a secretaria, né, e aí meses depois, eu já desesperada, porque a gente não aguentava mais, não conseguia dar conta da demanda, né? Então, eu levei para o prefeito, a gente implantou o Conselho da Mulher do município do Cabo de Santo Agostinho, que sequer existia. A gente implantou esse conselho. A gente implantou a Secretaria Executiva da Mulher, tá? Eu fui a primeira secretária da mulher da história do município do Cabo, porque eu era municipal, mas tinha uma executiva que era Edilene Rocha. E implantamos o Centro de Referência Maria Pucina, e o nome é em homenagem também a uma mulher dos grupos que é feminista, né? E morreu de uma forma trágica em um acidente. Então a gente fez essa homenagem a Maria Pucina, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho, né, junto com elas, e fomos nos unindo a quem tinha mais experiência. Na época, quem comandava o Centro das Mulheres era era Silvia Cordeiro, que passou uma época sendo também secretária da Mulher do Estado, e a gente fez essa parceria e deu muito certo. Depois chegou Nivete, depois chegou Lucidalva. Lucidalva também chegou a ser secretária da Mulher no município do Cabo. E eu costumo dizer muito, sabe, que a gente não pode, o tema esse ano de discussão Mulheres Unidas por mais representatividade. Então, a gente não pode apagar a história de outras mulheres que passaram, né, na construção desse processo. A gente tem Tereza de Pontezinha, que foi secretária também da Mulher no município do Cabo. A gente teve a Edilene Rocha, a gente teve Lucidalva, né? Hoje a gente tem Valquíria. Enfim, todas essas mulheres, né, elas de uma certa forma. E aí a gente teve as vereadoras, a Maria de Zequinha,
A gente teve Efigênia, que implantou o Centro das Mulheres, que enfrentou, né, essa coisa do machismo, assim, de cara. E eu tenho uma admiração enorme por ela. Enquanto a Efigênia estava nessa luta, eu estava ali dona de casa, achando que ali era o meu lugar para sempre, que eu ia cuidar de criança. E aí depois eu despertei para essa história. As pessoas às vezes não acreditam, mas o meu primeiro voto foi aos 30 anos de idade. Porque eu achava, né, vivia em uma situação de uma relação abusiva, mas a gente não se dá conta disso. Isso, é verdade. E foi colocado na minha cabeça que mulher não precisa votar. Mulher vai votar pra quê? Eu não já voto? Então não precisa você votar, você vai votar no meu candidato mesmo. E aí eu despertei dessa história, né? Graças a Deus não foi tardiamente. Eu digo que a minha vida mudou quando eu tirei meu título de eleitora, quando eu abri uma continha no banco. A gente participava de um sorteio entre mulheres, e quando eu tirei a minha carteira de habilitação. Então foram 3 momentos da minha vida que foi um marco, sabe? E eu me senti que eu precisava ser livre. Eu era um ser livre, né? Um ser social livre, que eu tinha as minhas vontades, que eu tinha direito a viver, né, da forma que eu gostaria de viver, e de estar num lugar onde eu estivesse bem e onde eu estivesse feliz. Passei por vários lugares nessa gestão, né, nesse município. Então, vereadora, vice-prefeita, a primeira mulher vice-prefeita, a primeira mulher mais votada do município do Cabo. A primeira eleição foi 3.960 votos. Eu tive 900 votos em Pontos Carvalhos, assim, foi uma surpresa para mim. E a segunda eleição, né, que foi a segunda de vereadora, e essa terceira, que a gente não obteve êxito, né, nas urnas, mas a gente saiu muito grande, né, porque a gente foi uma disputa que praticamente a oposição, ela, né, se juntou e venceu as eleições. E eu respeito profundamente quem ganhou as eleições. Eu moro no Cabo, não quero sair do Cabo, e desejo de coração que a gestão acerte, que ela seja uma gestão assertiva, que ela consiga fazer tudo o que foi falado e colocado no plano de governo, né, para que a cidade cresça, a cidade desenvolva. E eu sempre me coloco à disposição para poder contribuir, se assim as pessoas, né, que estão nesse lugar, nesse momento, acharem que deve. Eu me coloco sempre à disposição. Para você, mulher que está ligando o rádio agora na Rádio Ponto FM, ó, está conversando aí com a Edna Gomes. Tem exemplo melhor que esse? Primeiro voto aos 30 anos. Depois que fez aí a sua conta no banco, né? Tirou sua carteira de habilitação. O mundo é pequeno para ela, porque a gente tem exemplos aí maravilhosos dela, tanto quanto na vida política, quanto na área social, né? Na vida social aí, ajudando a nossa população, a nossa comunidade, e agora integrando aí o governo do estado, aonde ela traz, claro, com um olhar mais carinhoso, a nossa cidade, né? O nosso município. Edna, a gente sabe que você fez, que você faz aí várias campanhas para estar ajudando a comunidade. Claro, a gente não veio aqui para falar diretamente disso, mas não tem como fugir. Você é uma pessoa que é da área social, você é uma pessoa que tem um carinho enorme. A gente sofre, eu digo a gente porque eu estou começando aí essa vida social, como a gente estava conversando fora dos microfones, e não é nada fácil. A gente sabe que quando se tem aí um poder aquisitivo, né, para se fazer, ótimo, vai lá, gasta, você faz de coração. Mas quando se precisa da ajuda, o não é sempre constante, né? Você hoje atua ainda com a área social, não é isso? Sim, a gente precisa, né, conversava ainda há pouco, a gente precisa entender, né, o que é assistência e o que é assistencialismo. E quando você vem da área de assistência, você luta muito contra o assistencialismo. Assistencialismo é aquilo que muitas vezes, né, os candidatos, por exemplo, a vereador ou os vereadores eleitos, entende que deve fazer, né, ajudar a população, dando remédio, dando a feira, dando, enfim. Mas isso não é papel do vereador, né? O papel do vereador é legislar e cobrar da gestão, tá? Ele precisa ver aonde é que ele obteve, né, os votos, para que ele possa atender os anseios, cobrando do executivo. O executivo executa. O legislativo, ele cria as leis.
Então, se o vereador não tem esse olhar, né, a gente fica nesse círculo de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade, e a gente não consegue trazer desenvolvimento. Desenvolvimento econômico é uma coisa e desenvolvimento social é outra. Se o desenvolvimento social não caminhar junto com o econômico, existe um grande sofrimento, aquela população vai ficar marcada. Eu não posso simplesmente proibir, por exemplo, que as pessoas estejam nas ruas comercializando, nas calçadas, se eu não ofereço uma opção, né, para esse comerciante. Eu preciso dizer a ele, olha, o local para você comercializar é esse e eu estou te dando aqui condições para isso. Né? Eu não posso fazer uma demolição, mesmo que essa área de uma casa, eu não estou falando de uma casa, mesmo que essa área seja uma área pública que foi invadida, sem oferecer a perspectiva de fazer uma inclusão no programa habitacional, né? Ou de dar um suporte com auxílio aluguel. A demanda é muito grande, a gente diz o Cabo é a 4ª arrecadação do estado de Pernambuco, mas a gente tem uma demanda social muito grande, né? A gente precisa fazer inclusão no Bolsa Família, a gente precisa fazer inclusão nos programas sociais que existem para poder tirar aquela pessoa da situação de vulnerabilidade. E quando você faz assistencialismo, você não consegue fazer isso. Você está socorrendo aquele momento da pessoa, o momento da fome, né? O momento da dor, e aí você é uma questão mesmo humanitária, tá? Mas e que isso não é eu acho que não é muito justo, não é muito justo para com o ser humano. Mas diante da dificuldade e quando você não tem muita, né, opção, você acaba fazendo porque você se comove, porque você é humano, porque você é mulher, porque você não suporta ver criança passando necessidade, porque você não aguenta ver a mulher ser espancada diariamente e você não fazer nenhuma intervenção em relação a isso, você acaba, né, fazendo esse socorro. Eu hoje no município do Cabo sou essa pessoa que a gente está tentando dar conta de algumas demandas. Obviamente, eu sei os caminhos que o cidadão e a cidadã devem procurar. A gente faz esse primeiro socorro e a gente orienta essa pessoa a buscar, né, os órgãos municipais para que essa demanda possa ser atendida. E aí eu repito a minha relação, eu não tenho dificuldade porque a gente faz, né, às vezes esses encaminhamentos, às vezes obtém sucesso, às vezes a gente não obtém, mas a gente precisa fazer com que o ser humano, o cidadão, entenda que ele é cidadão de direito, que ele paga impostos e que é direito dele também cobrar. Se ele não tem um vereador que cobre por ele, se ele não tem um presidente de associação que cobre por ele, né, ele pode encaminhar aos órgãos municipais. Caso ele não consiga, não obtenha êxito, ele procura o Ministério Público e aí começa toda a judicialização desses atendimentos, né? A gente está aqui conversando com a Edna Gomes. A gente vai com um breve intervalo comercial e quando a gente voltar, a gente vai estar conversando aí não só das mulheres, mas a gente sabe também que Edna tem um grande carinho aí pelos nossos idosos, que ela também aí fez aí grandes melhorias e mudanças na vida deles. Daqui a pouquinho a gente volta. 23 anos de amor pelos nossos ouvintes, parceiros e colaboradores. 23 anos levando notícias, entretenimento e informações. 23 anos de Rádio Ponte FM. Ouça nossa programação através do rádio 98,5, app Rádio Ponte FM ou pelo site pontefm98.com. Participe de nossa programação pelo telefone ou WhatsApp 3522-1356. Rádio Ponte FM, 23 anos de amor pelo que faz. 9h34. Rádio do Agito. Ponte FM. Entrei, comprei, economizei. Supermercado, Estrela é mais barato, eu sei. Tá do seu lado no dia a dia. Temos delivery, açougue, padaria. Supermercado Estrela tem muito mais variedade. É o preferido da cidade, qualidade de primeira. No supermercado Estrela. Aqui a pegada é forte, é diferente dos iguais. No supermercado Estrela, o
Estrela com 3 lojas em Ponte dos Carvalhos. No Cabo de Santo Agostinho, fone 81 982 51 22 33. Aqui a pegada é forte, é diferente dos iguais. A melhor graduação digital do Brasil é como você, não para. Na Uninassal Digital, você conta com um modelo de ensino inovador que te coloca mais rápido. Mas tu já estava fazendo live. Aqui, o EAD é a nota máxima no MEC e você complementa o seu aprendizado com certificações ao longo do curso. A Edna Tiago está falando aqui para você, ó. Marcela, diga para Edna que aquele Tiago que ela ajudou lá no CAIS da Vila Roca é muito grato pelo que ela fez e está aqui te vendo agora. Já fez uma live ou ia fazer? Tá fazendo. Ah, não salvou não. A câmera desligou. E agora? Ela vai? Vai ter que fazer de novo. Vamos para recomeçar. O trabalho no Cabo de Santo Agostinho continua a todo vapor. E para dar continuidade a essa nova história, precisamos de você. Fique em dia com seu IPTU. Pague a primeira parcela ou parcela única até o dia 31 de março. Pagando à vista, você terá até 10% de desconto. Você fica em dia com o seu IPTU e contribui para uma melhor qualidade de vida para a sua família e todos os cabeças. IPTU 2022. Faça sua parte. Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Construindo uma nova história. Atenção, Ponte dos Carvalhos! Preços baixos de verdade é no Lojão de Fábrica. Conjunto Só estofado imprensa, não 3 tira não, dos só lugares imprensa. por apenas 649. Só 649. Colchão de solteiro por apenas 169. Tem guarda-roupa casal 100% MDF por apenas 869 ou 10 de 95,90 no cartão. Kit cozinha com 6 portas 100% MDF baixou para 579. E para refrescar nesse calor, tem ventiladores turbo de mesa e de coluna de 40 e 50 centímetros com o melhor preço do mercado e garantia total de 1 ano na própria loja. Cama Box, só 339 e você leva grátis um travesseiro. Tem frete grátis e entrega rápida. Colchão casal ortopédico por apenas 10 de 59,90 no cartão. Cabeceira casal, só 299 em 10 de 29,90 no cartão. Poltrona borboleta baixou para 179, só 179. Lojão de Fábrica, preço baixo é aqui. Rádio Comunitária Ponte FM 98,5, situada Rua João Paz Barreto, número 42, a Alto do Som, Ponte dos Carvalhos, filiada a Arpes. Abraço, Pernambuco. E agora na sua programação do Manhã de Sucesso são 9 horas e 39 minutos. E hoje a gente está tendo aí a imensa satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Ponte FM a Edna Gomes, que vem aqui trazendo, né, a grande importância, a relevância que ela tem para o Cabo de Santo Agostinho e também agora para o nosso estado, trabalhando hoje como secretária executiva de articulação e prevenção à violência e às drogas. E ela atuou no Cabo, claro, na assistência social, atuou também como vereadora por 2 mandatos, vice-prefeita, né? Então tem aí um conhecimento enorme pelo nosso município e a gente sabe que ela tem um carinho enorme pelos nossos idosos, que ela é muito querida também por eles, porque sempre procurou aí melhorar, fazer a melhoria para esses idosos. Edna, que recado você tem hoje para os seus idosos? Olha, é uma paixão, né? Isso é uma coisa que eu acho que é mesmo assim, de dentro. Eu tenho um carinho enorme pela população idosa. E me comove muito, não é, a condição às vezes que lhe é imposta, né? Esses idosos em sua maioria são aposentados, mas que sofrem violação dentro de sua própria casa, porque às vezes o dinheiro que ele recebe do benefício não é usado em prol, né, do seu bem-estar. Ele precisa ajudar o neto, ele precisa, né? E aí, enfim. Então existe um índice muito grande de depressão da terceira idade. Então,
a gente conseguiu tirar esses idosos de casa, né, e fazer com que eles pudessem participar, né, das questões que existem no município. E, inclusive, os idosos ficaram motivados, né, a votar. Eles, mesmo não tendo a obrigação, né, depois de uma certa idade, mas eles faziam questão de participar desse momento de cidadania. Então, a gente tinha grupos de psicólogo, de assistente social, que fazia essa escuta e fazia os devidos encaminhamentos. E a gente conseguiu montar os grupos da terceira idade, né? Existiam grupos quando a gente chegou, já que foram montados por eles, mas a gente copiou esse modelo que dava tão certo, que aqui o grupo de Pontos Cavalhos a gente já tinha, né? Que era Nevinha, que se encontrava aqui, mas que a partir daí a gente deu incentivo para que vários grupos fossem criados. Então esses grupos passaram a fazer parte do CRAS. E aí a gente montou, né, os grupos Bloco Lírico, que era um sonho deles voltar a cantar. Pontezinha, como tem a tradição do coco de roda, eles têm um grupo de coco da terceira idade, se apresentam aí, continuam. Temos a Pontos Carvalho do Maracatu, né, porque a gente tinha a questão, tem essa tradição de Pontos. Eu tentei ainda montar aqui o Bumba Meu Boi, né, por conta do DIE, mas aí acabou que a gente não conseguiu fazer. Porque os CRAS têm os grupos de idosos, de jovens, né, de pessoas com deficiência, são os grupos prioritários, mas a gente conseguiu dar uma sacudida, né? A gente fazia as serestas da terceira idade, eles saíam para dançar, para se divertir, e a gente fazia as culminâncias, né? O São João da terceira idade e da pessoa com deficiência, né? O Carnaval da terceira idade e da pessoa com deficiência. Então, foram feitos no início os bailes, o Balmasquê, que aí a gente tinha o rei e a rainha do Carnaval da terceira idade. E a gente foi por aí. E eles continuam, aprenderam a cobrar, aprenderam, né, a exigir, né, e a se cuidar, entendeu? Elevar a autoestima dessa população. Exato. E a gente sabe que eles estão aí, continuam, de vez em quando eu encontro aí com elas e elas fazem uma festa enorme. Agora, nesse momento de pandemia, ficou um pouco as pessoas, né, se cuidando em casa, mas daqui a pouco eu acho que retoma tudo, porque a sementinha que a gente plantou, ela vai continuar aí dando frutos. Ontem, quando a gente soltou a publicação que você iria estar aqui hoje, encontrei Dona Maria José, que mandou um cheiro. Dona Eduarda Gonçalves, que passou lá no Costa Dourada e diga a Edna que eu estou mandando um cheiro, que ela mora no meu coração. Então, assim, a gente sabe de todo o histórico aí positivo que você tem na nossa comunidade. Não tem como negar, né? E me diga, hoje, com seus olhos trazidos para a política, o que você entende hoje em relação a o que precisa melhorar aí para essa vulnerabilidade, tanto para as mulheres, criminalidade e para os nossos idosos? Olha, a gente tem o grande desafio, né, que a ONU lançou, é a questão mesmo das representatividades, tá? Então, as mulheres precisam ser inseridas dentro desse contexto da política. A gente sabe que ao longo de alguns anos, por conta do machismo, né, e do patriarcado, as mulheres entendiam que tinha algumas profissões que elas podiam exercer, inclusive porque os pais, né, os avós, eles já colocavam isso na cabeça delas. E a gente percebe que tem aí mulheres na área de educação, né, são muitas mulheres, a maioria é composta por mulheres, a área da assistência, né, que hoje já tem a questão, né, dos homens também, mas a maioria são compostas por mulheres. Mas parece que na política, né, como não existe uma formação em faculdade, como, né, uma coisa que você tem que correr atrás, existe realmente uma grande dificuldade. E eu agora há pouco te falava da questão financeira. Você não consegue fazer política se você não tiver recursos para a campanha. Apesar dos fundos eleitorais existir, e agora isso está muito divulgado e está ficando muito claro para algumas mulheres, mas esse recurso não é o suficiente e muitas vezes as mulheres são usadas, né, como laranja na composição dos partidos. Ela se sente, colocaram na cabeça dela que ela não é capaz, tá? E que ela vai para esse lugar, mas já sabendo que vai ali para ser usada, né? E aí, inclusive, hoje é uma questão muito séria, que tem municípios aí que perderam os mandatos
por conta do uso, né, dos candidatos laranja. Então, a mulher precisa se perceber e entender que ela também é capaz. E o que é que cabe a essas mulheres que foram eleitas? Né? Conversar com as outras mulheres e dizer, olha, se eu estou aqui, você também pode estar. Né? Então, o incentivo tem que partir da gente. Mulher não disputa espaço com outra mulher. Né? Mulher segura na mão e empodera outras mulheres. Porque tem espaço para as mulheres na política. Está sobrando espaço. Mas a gente precisa... A maioria das mulheres que entraram na política, se vocês se der conta, a gente tem hoje 11 deputadas, né, estadual. E aí você vai observar, algumas são esposas de prefeitos, né, filhas de prefeito. Tudo bem, né? Tudo bem. Foi um homem que deu essa oportunidade. E a gente precisa dessa oportunidade, né? Eu entrei na política no Cabo de Santo Agostinho através do incentivo de um homem que é Lula Cabral, tá? Ele foi quem enxergou em mim esse potencial. E eu segurei a oportunidade e digo, é minha, eu agora posso, eu agora vou. Né? Então, a gente precisa também ter esse olhar com outras mulheres, tá? E na hora de montar partidos, a gente entender que a gente precisa também valorizar outras mulheres. O Cabo hoje tem 3 vereadoras, né, que é Gisele de Dudinha, e aí ela tem uma referência da mãe. A gente tem Sueleide, que tem a referência, né, do esposo, que é Amaro do sindicato. E a gente tem a nossa queridíssima Tereza da Bombonieri, que aí ela vai na raça, né? Porque ela se colocou no mercado de trabalho antes, né? Ela chegou além do tempo, mas também tem um apoio do esposo, tem um apoio do cunhado, né? Isso é muito importante. Porque você imagina eu com 30 anos, sem me dar conta dessa questão, né, do valor que tinha o voto. Aí saio de uma relação de casamento e fico com 2 filhos, um com 4 anos, né, e o outro com 10. E eu fui para a política e eu hoje olho para trás e digo, eu consegui dar conta, porque eu tenho um filho hoje com 37 anos, que é engenheiro e pedagogo. Tenho um filho hoje que é advogado, né, que não dependem mais de mim. Eu sei que se eu não estiver presente, eles vão se resolver. Então, deu certo. Né? Deu certo para mim, pode dar para outras mulheres. Então é isso que a gente precisa dizer, né? E aí mulher precisa também desse apoio. Porque se a mulher está no espaço da política, quando ela pensa em política, em fazer política, quando ela pensa em criar projeto de lei, ela pensa na creche, né? Ela pensa numa escola de qualidade. Ela pensa numa saúde para o seu filho também de qualidade. Então, essa construção está dentro dela. E a gente aprendeu a fazer as coisas mais humanizadas, porque a gente é emoção. Né? A gente age com emoção. Então, é preciso ter representatividade da mulher negra, da mulher da área rural. É por isso que a gente precisa ser olheiras e sacar que eu ali na área rural, eu tenho uma mulher que pode estar na Câmara de Vereador e representar as mulheres da área rural. Eu tenho uma mulher negra que pode estar ali na Câmara e criando projetos de lei para essa mulher negra, não é, que sofre de preconceito. Então, criar, inclusive, né, o Centro das Mulheres tem um trabalho maravilhoso com essa questão de escola de política, com palestras para as meninas, com empoderamento das meninas. A gente precisa trazer essa discussão para dentro da educação. A Secretaria da Mulher sozinha, ela não vai conseguir, né, potencializar esse empoderamento. Então é preciso que essa secretaria trabalhe junto com as outras secretarias e diga, ó, ali eu tenho crianças que eu observo e até elas costumam brincar de você vai ser a futura prefeita do Cabo de Santo Agostinho. A gente não teve uma prefeita ainda, porque a gente já consegue enxergar em algumas meninas esse potencial, né? Nas escolas, né? Enfim, onde joga futebol, e aí a menina não sentir vergonha de dizer que quer jogar futebol, porque até então era coisa só de menino, né? Porque a gente faz uma comparação, menina veste rosa, menino veste azul, desde que nasce, a gente tem esse conceito que precisa ser desconstruído. Então, menino brinca de bola, menino brinca de bola onde? Na rua. A gente até mesmo diz que a bola não é lugar de brincar dentro de casa. Bola, né? Vá brincar na rua. Então, menina, a gente diz, você não pode brincar na rua, você vai brincar dentro de casa.
mulher foi educada para falar baixo, mulher que grita é descontrolada, não é? É louca, somos rotuladas, homem que grita, né? No conceito dos machistas, né? É que manda, é que é líder, esse cara é macho. Então, assim, precisa que a gente tenha, não é, esse olhar. E aí diz, por que as mulheres não vão participar da política? Porque muitas vezes, quando ela é chamada nessa condição de ser apenas laranja, ela não enxerga esse potencial nela e também não tem uma referência feminina. Existe uma minoria na Câmara, né? A gente tem 21 vereadores, são 3 mulheres no município. Eu fui eleita vereadora, e tem pessoas que me questionam. Você foi eleita vereadora e você não ficou na Câmara de vereadora. Mas eu precisava estar também no executivo. E quando eu me licenciava do executivo, eu aproveitava o tempo para criar projeto de lei com a minha experiência que eu tive no executivo. E eu pedi a Deus todo o tempo que aparecesse mais mulheres, né, para estar realmente também no executivo, para que eu não pudesse estar nesses 2 lugares, porque eu acho que essa vaga também poderia ser de uma outra mulher e tem que ser de outra mulher, né? Então eu criei, nesse pouco período que eu fiquei na Câmara, eu criei os projetos de lei Mãe Feliz, que cuida de mulheres que estão no período de gravidez, no período de amamentação. São 4 meses de cesta básica antes, 4 meses de cesta básica depois. É a questão do enxoval, tá? É a questão da palestra, do incentivo ao aleitamento materno, é a questão dela estar participando dos grupos de CRAS, né? Enfim, e aí depois a gente vem com a Patrulha Maria da Penha, que está funcionando, e eu soube que está funcionando muito bem, né? Esse projeto de lei também foi criação minha e foi sancionada ainda na época pelo prefeito Lula. Eu fiz também um projeto de lei de agricultura familiar que beneficia também as mulheres da área rural. O programa Justiceiras, que até quando eu cheguei para apresentar o prefeito, disse, justiceira? Como é isso? Vocês vão fazer justiça com as próprias mãos? Eu disse, não, a gente vai fazer justiça, mas de uma outra forma. A gente não faz justiça como alguns, né, homens fazem justiça. A gente vai fazer do nosso modo. Então, existe um grupo de mulheres que disponibiliza esses telefones e fica na Secretaria da Mulher e na vara, para que essas mulheres, quando se sentem em situação de perigo, ela passe os WhatsApps para esses telefones de uma advogada, de uma assistente social, de uma psicóloga. Então, é uma mulher ajudando a outra. Então, assim, eu acho que eu dei a minha contribuição nesses 2 lugares. Quando eu fui vice-prefeita, eu tive um problema muito sério, porque, infelizmente, houve uma visão na hora que foi dado posse à chapa do prefeito junto com a vice. Eu fui chamada para pedir voto, porque a gente é 52% da população feminina, então a gente precisava representar as mulheres naquela chapa, e eu não fui convidada para governança. Na hora de governar, não é, eu escutei coisas extremamente desagradáveis. Então eu queriam me transformar em uma vaquinha de presépio, né? Uma coisa de enfeite. E aí eu não aceitei. Houve um rompimento, né, entre o prefeito. E aí todos os meus cargos comissionados foram exonerados. Eu briguei 2 anos na justiça. E eu consegui montar o meu gabinete de vice. Eu acho que é a primeira jurisprudência que tem, porque as pessoas diziam, não, o cargo comissionado é o prefeito que não exonera. Eu digo, o gabinete foi criado por lei. O gabinete do vice tem que estar pronto e preparado para, caso o prefeito não possa estar naquele lugar, o gabinete, a vice-governadoria, e aí o desembargador entendeu, né? E aí deu uma canetada e a gente conseguiu trazer e montar esse gabinete, mas de forma judicializada. Eu brinco muito com o momento que os documentos vinham para eu assinar e vinha vice-prefeito. E aí eu subi para um certo secretário e disse, tá faltando a perna do ar. Isso não é possível. A gente vai ter que mudar tudo no sistema. Eu digo, problema de vocês, né? Porque me convidaram para ser a vice-prefeita e o meu gênero é feminino. Então eu faço questão da perninha do ar. Vai brigar comigo por uma perninha do ar? Eu digo, porque você não sabe o quanto me custou essa perninha do ar. Então, assim, a gente foi dessa forma e dessa forma e dessa forma.
não é? E aí, quando as pessoas me procuravam e que eu não podia resolver, eu não tinha acesso ao gabinete do prefeito, eu encaminhava para o Ministério Público, e aí esses atendimentos eram judicializados e eu conseguia ajudar as pessoas dessa forma. Mas assim, a gente sempre tem muita dificuldade nesse lugar e a gente não pode desistir. Tanto é que eu aceitei ser vice-prefeita novamente, candidata a vice. A possibilidade de hoje estar na Câmara de Vereadores era muito grande por trabalho que a gente realizou. Eu aceitei ser vice sabendo que eu corria o risco de perder as eleições, de perder ou ganhar. Quando você entra numa disputa, você perde ou você ganha, né? E eu poderia ficar sem o mandato de vereadora e sem o mandato de vice, e foi o que aconteceu. Mas assim, eu consegui abrir um outro espaço e aí caminhar para o estado de Pernambuco, né? Mas assim, a minha paixão é o Cabo de Santo Agostinho, é Ponte dos Carvalhos, é Pontezinha, é o Chiado do Rato, é a Charnequinha, é a Bela Vista, é a Rua 17, e por aí a gente vai, né? É o Caçari, que a gente conseguiu ver aquela história, é a Manuel Vigia, enfim. Então, eu tenho esse olhar, e todas essas comunidades me trouxeram aprendizados que são valiosíssimos para mim, e eu valorizo cada um deles. E aí a gente tenta, né, não errar, a gente tenta ir acertando aos poucos, e a gente vai tocando aí a nossa vida e se mantendo viva na política, porque é muito difícil, né, a mulher se manter viva na política. A gente tem no estado de Pernambuco 11 deputadas, né, temos a vice do Recife, temos a vice-governadora, né? Existe também um conceito muito grande de que mulher só serve para ser vice, e eu agora não quero mais ser vice. Maravilha! Né? Eu agora ou vou para a cabeça de chapa, ou eu também saio para vereadora, porque eu quero ter autonomia naquilo que eu faço, tá? Apesar de que, durante esse período que eu estive na gestão de Lula Cabral, ele me dava autonomia total para resolver as coisas, e me dava condições para resolver. Eu confiava e acreditava. Por isso que eu também consegui fazer um trabalho, né, interessante. Então, por aí a gente foi, e aí eu estou aqui hoje e eu tenho muito orgulho da mulher que me tornei, sabe? Maravilha escutar isso. Se ela pode, você também pode. É o nosso título aí desse mês, aqui na Rádio Ponte FM. Edna, hoje, a gente está num ano político. Esse ano você pretende voltar? Não, eu como te falei, né, a gente conseguiu construir um capital político no município. Eu sou muito questionada em relação a isso. Por que você não sai deputada? Por que você não, né, que é o momento da gente também aumentar essa representatividade, e seria muito interessante uma mulher do Cabo estar também nesse lugar, mas uma só não, uma, duas, né, três, quantas mulheres pudessem estar nesse lugar. Mas a gente não faz política sem condições financeiras, né? É preciso um capital financeiro. Uma eleição de deputado, você não ganha só com os votos da cidade, você tem que correr o estado, e você precisa de equipe, você precisa de grupo, você precisa de combustível, você precisa força e garra. Eu tenho para isso, mas a gente precisa de custeio, né? E aí é aquela história, porque durante muito tempo o poder aquisitivo, os homens saíram de casa primeiro para trabalhar, as mulheres ficaram em casa cuidando dos meninos, e a gente teve um prejuízo imenso porque a gente não é remunerada para isso, né? Então a gente tem esse déficit aí. A gente tem no Brasil hoje a dona do Magazine Luiza, que é uma referência, eu já li várias coisas a respeito dela, mas assim, ela é uma mulher que eu acho que seria uma presidenta da República, né? Aí, bacana. Já escutei isso de outra mulher fortíssima. Exatamente. A gente tem, assim, essa referência dela, eu tenho uma verdadeira paixão. Porque a gente teve uma presidente, né? É a mulher, que foi a Dilma, mas que a Dilma foi tirada do poder. E a gente sabe que ali existiu a questão de gênero, a questão da maioria dos homens que estão no Congresso, que estão, né, como deputados federal, não suportar ser governado por uma mulher. Então, Dilma foi condenada pelas pedaladas que, né, hoje estão fazendo, e que não é visto com o mesmo olhar. Então, e a questão também do Lula presidente, porque era um homem, mas um homem de origem pobre, humilde, e conseguiu chegar lá na raça, né? E aí houve toda essa história de
da Lava Jato, das condenações todas que foram impostas a ele e que hoje está sendo todas, né, anulada. Então, assim, mas com Dilma tiraram ela no meio do mandato. Dificilmente eles conseguiriam tirar se fosse um homem, né? Eles tiraram porque é uma mulher. Então, a gente deve isso ao Brasil, né? O povo brasileiro precisa ainda pensar em um nome de mulher para que possa nos representar aí como presidente. E acreditar, né? Porque na verdade a gente tem a dificuldade que o homem acredite na capacidade da mulher, que a gente não precisa disso, mas a gente sabe que no meio político isso é muito mais forte. Isso demais. Edna, foi uma satisfação enorme conversar com você, tá? Como eu falo, eu não sou da área de entrevistas, eu tô esse mês trazendo mulheres empoderadas, desculpa, mulheres que tá trazendo aí visões, né? Que traz visão do que fez, do que faz, do que pretende fazer. É como o título tá dizendo, se Edna pode, você também pode. Exatamente. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Se Marcela pode, né, ser radialista, ser entrevistadora, você também pode. Então, eu acho que essa é a grande visão, né? Então, a gente traz isso para você, mulher, para você ouvinte homem que tá aí escutando a Rádio Ponto FM. Apoie sua mulher, apoie em todas as circunstâncias, como a gente fala, porque Edna, como filha, como mulher, como mãe, como uma pessoa pública, né, tá aqui hoje mostrando que aos 30 anos teve seu primeiro voto, teve sua primeira conta bancária, teve aí sua habilitação aos 30 anos, 30 e um pouquinho, exato, porque ainda foi ter os trâmites, conseguiu dinheiro para poder tirar, né, porque dependia aí do patriarca da família. Então, assim, situações abusivas que acontecem. Nesse momento, tem mulheres que estão escutando isso agora e dizem, eu vivo assim, mas eu acho que eu vivo bem, e não vive. Então, você pode procurar ajuda. Porque relação abusiva, desculpa, Marcela, interromper, relação abusiva não é só aquela onde você é espancado fisicamente, né? Existe o abuso econômico, né? O abuso sexual, né? Enfim, e às vezes a mulher está tão isolada que ela não consegue identificar aquilo como um abuso, entende como carinho, como cuidado. Proteção. Ele tem ciúme, mas ele quer me proteger, né? Então precisa ficar muito atenta a esses sinais. Verdade, porque a gente sabe, a primeira questão abusiva casou, vive só com aquela pessoa, passa a não visitar mais os familiares. Aquela pessoa que você teve como amiga uma vida toda, passa a ser uma estranha para você. São sinais, né? Depois que você passa a ter seu filho, é você, seu filho e o marido. Vai correndo na escola levar a criança, tem que voltar às pressas, porque se o marido chegar e não te encontrar em casa, não vai gostar, porque o que estava fazendo, aonde você estava. Então, tudo isso. Mas ele cuida de mim. Mexe no meu celular, quer saber para onde eu liguei. Eu não visto isso, porque quem investe não é mulher direita. Enfim, é uma série de situações. Né? Então, vocês fiquem atentas. Vocês sabem que pode procurar ajuda. A gente tem aqui como exemplo Edna, que desde aí o começo de sua história vem trabalhando a área social, vem trabalhando contra a violência, contra a criança, contra a mulher, contra idosos. E a gente sabe que é um nome fortíssimo aqui do nosso município. É uma mulher que atuou, que atua. A gente não escuta hoje, né? Falar dela como vereadora, falar dela como secretária do Cabo, falar dela como vice-prefeita, mas a gente sabe que ela é secretária executiva de articulação e prevenção à violência do Estado. Então, assim, a gente sabe que é uma pessoa que olha com carinho a mais para o nosso município, por ser daqui, por ser nascida e criada aqui no Cabo. Então, Edna, eu só tenho a agradecer a você, tá? Você fique à vontade para falar um pouco mais. Obrigada, Marcela, e aí eu quero, né, te dar uma nota 10 pela entrevistadora. Eu confesso que eu nunca fui tão bem acolhida e tão bem entrevistada como eu fui hoje. E siga a carreira, porque se você quiser, porque lugar de mulher onde ela quiser, você vai dar certo também nessa história, né? E aí também, se quiser ir para a política, depende do que você queira, de onde você queira, não é, estar. Agradecer de coração esse espaço que me foi dado. Eu sempre tive espaço aqui, né, na Ponte. Agradecer ao Carlos Cunha por isso também. Enfim, e dizer que estou à disposição, né, do povo cabense, das mulheres cabense, dos idosos, né, da criança, do adolescente, porque eu acho que o ser humano você cuida dele como um todo.
né? Mas esse mês é o mês da mulher, tá? É o mês de refletirmos sobre a questão da representatividade. Olhe no seu bairro, na sua rua e veja qual seria a mulher que teria capacidade de estar ali te representando. E essa coisa de mulher que não vota em mulher é mentira. Isso foi uma fala machista criada pelos homens para que a gente se desestimulasse. Mulher vota sim, mulher. Somos 52% da população no Brasil feminina e a gente só tem 15% de representatividade. A gente só tem uma deputada federal, que é a Marília, que sofre todo tipo de preconceito e não deixam ela avançar na questão, né, de ser governadora e agora ser senadora. Eu acho que ela, né, também poderia ser, que ela poderia ser o que ela quiser, porque a gente tem voto para esse ano, só tem uma vaga no Senado, né, mas existe uma disputa aí acirrada interna dentro do grupo, e aí ela está nesse movimento tentando se legitimar. Então a história da gente sempre vieram com histórias de dor. O Dia Internacional da Mulher surgiu por conta do massacre das operárias, porque cobraram salários iguais ao dos homens e uma condição mais digna de trabalho, e elas foram mortas, queimadas. Então a gente consegue ser resiliente, né, e ressignificar, né, a dor em luta e em conquistas, né? Beijo no coração de cada um, em especial de cada uma de vocês. E eu continuo aqui, Edna Gomes, à disposição do povo do Cabo. Que maravilha, e a gente vai ficando por aqui com essa conversa gostosa, com essa conversa boa, né? Como eu disse, durante toda a semana, fiquei grata, tá? Por estar aqui hoje entrevistando essa mulher, que é um exemplo a seguir. A gente sabe que o caminho dela não foi fácil, não é fácil e não será fácil para todos os objetivos que ela tem aí pela frente. Quem sabe teremos aí a nossa futura, né, prefeita do Cabo, a Edna Gomes. Então vamos embora, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ponte FM, primeiro lugar. Disparada Ponte. Pessoal, um abraço para vocês, ó. Começou. Cheiro para vocês. Muito obrigada aí pela participação de todos. Compra do ano.